A agricultura e, em particular, a criação industrial de gado representam 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial. A agricultura enfrenta um desafio histórico. Nos próximos 30 anos, a procura de alimentos deverá aumentar 70%. Vai ser preciso aumentar a produção e, ao mesmo tempo, limitar o impacto ambiental da agricultura. Hoje é possível aplicar tecnologias de vanguarda às culturas. A chamada Agricultura 4.0 está a caminho. A Euronews esteve no Instituto Biosense, em Novi Sad, na Sérvia. Um grupo de cientistas testa atualmente um sistema de produção agrícola que integra robôs, sensores, drones, satélites e análise de dados em tempo real. O Instituto Sérvio é financiado pela União Europeia no âmbito de uma iniciativa que visa melhorar a pesquisa científica nos Estados-membros ou associados, onde a área da investigação está menos desenvolvida. Com a população a aumentar, teremos de produzir nos próximos 40 anos tanta comida como nos últimos 10.000 anos. Precisamos de sensores e, acima de tudo, precisamos de inteligência artificial. Com base na ciência e nas tecnologias da informação, tentamos tornar as culturas mais eficientes. Usamos a micro e a nanoeletrónica e novos materiais para conceber novos sensores. Usamos a internet das coisas para que os sensores comuniquem uns com os outros e utilizamos a inteligência artificial para tirar partido da imensa quantidade de dados que recolhemos pelos sensores. Graças às micro e às nanotecnologias, é possível avaliar o estado das culturas e do solo e detectar eventuais doenças numa fase inicial. Os nossos sensores foram concebidos para ser usados por qualquer pessoa. Os sensores permitem obter informações importantes para o agricultor. Por exemplo, estamos a desenvolver um sensor para verificar a umidade do solo. O sensor diz-nos se devemos regar ou não as plantas, o que permite diminuir a quantidade de água usada no processo de irrigação. Estamos também a desenvolver soluções que nos indicam a quantidade de alimento disponível no solo para as plantas e a quantidade de nitrogênio. Os sensores ópticos indicam-nos como as plantas se sentem. Os investigadores desenvolveram uma série de projetos piloto para testar as novas tecnologias. Apesar dos avanços da ciência e da técnica, é preciso ter em conta que a natureza é imprevisível. A agricultura é uma coisa viva, é um sistema muito complexo. O que foi feito no último século, graças aos desenvolvimentos científicos, é agora reforçado pelas tecnologias da informação. A agricultura digital baseia-se no uso de dados. Graças aos sensores, recolhemos dados sobre o solo, as plantas, os animais, usamos também satélites e drones e, finalmente, recorremos à inteligência artificial, ao conceito de Big Data, para descobrir aspectos que não são óbvios à primeira vista. Com base numa plataforma digital e numa base de dados, os agricultores podem planear a atividade e monitorizar as culturas. As informações provêm de várias fontes, incluindo robôs, algoritmos, estações meteorológicas e dados de satélite. O sistema que estamos a usar consegue identificar eventuais problemas numa folha, num fruto ou num legume, o que nos permite agir imediatamente. Normalmente, quando vemos que a planta está doente, já é tarde demais. Com as câmaras e os sensores, a doença é identificada numa fase inicial. As imagens de satélite, fornecidas pelo Programa Europeu Copérnicos, e as imagens provenientes de drones e de telemóveis fornecem informações mais detalhadas
dúvidas sobre os parâmetros biológicos das culturas e dos solos. A quantidade de água necessária e as propriedades químicas do solo são algumas das informações que poderão ajudar os agricultores a tomar decisões. Com base em toda uma série de parâmetros, o sistema pode fornecer uma estimativa da produção. This application is another pair of eyes because they can see from the satellites what they Esta aplicação é como um par de olhos suplementar, porque permite ver através do satélite o que não se vê a olho nu. Quando temos um terreno enorme como este, não conseguimos saber o que se passa no meio ou no fim do terreno. Com esta aplicação, identificamos os locais onde é preciso intervir. and to spot some places where the action is needed. Um robô autónomo pode recolher amostras e enviar a informação em tempo real, o que permite gerir cada pedaço de terra de forma individualizada. Dá-nos os resultados ao fim de 10 minutos. Ficamos logo a saber qual é a situação. Obtemos um mapa, o que ajudará o agricultor a ser mais eficiente. O uso da madeira como material de construção tem numerosas vantagens e pode desempenhar um papel importante para fazer face à atual crise climática. No âmbito do projeto InnoRenew, um centro de investigação de excelência na Eslovénia concebe materiais de construção a partir de madeira e de outros produtos naturais recicláveis. Depois da moda do aço e do betão, a madeira e outros materiais naturais voltaram à ribalta. A crise climática tem levado à procura de alternativas mais sustentáveis ao nível da construção, um setor altamente poluente. Na Eslovénia, os cientistas do projeto europeu InnoRenew estudam as qualidades da madeira. Conseguimos combinar as diferentes disciplinas, a química, a informática, a ciência dos materiais, para criar materiais que as pessoas podem usar nos edifícios e que tenham um impacto positivo ao nível da percepção do ambiente que nos rodeia. É uma abordagem sustentável porque se trata de um material renovável. Depois de cortarmos uma árvore, pode plantar outra. A madeira pode ser modificada por meio de processos físicos, químicos ou biológicos para dar origem a novos materiais que ajudam a reduzir a pegada ecológica do setor da construção. A Europa tem vindo a incentivar os métodos que permitem maximizar o uso das matérias-primas. Na nossa investigação, queremos descobrir como usar os pequenos pedaços dos materiais que restam após o fabrico da madeira e após a produção da comida. Através de certos tratamentos, podemos alterar o material para que possa ter um excelente desempenho. Podemos usar a madeira de uma árvore com menos valor e transformá-la num material que pode ser usado, por exemplo, no fabrico de aviões. Os investigadores eslovenos estudam atualmente as propriedades do cânhamo, um material cada vez mais usado no setor da construção por possuir várias qualidades. As propriedades do cânhamo são cada vez mais estudadas. O desempenho mecânico das fibras desta planta é praticamente similar ao das fibras de vidro. O cânhamo também é usado como material de isolamento porque tem a vantagem de permitir que a casa respire. Esta planta absorve naturalmente a umidade quando há muita e liberta-a quando não há umidade suficiente no ar. Segundo os cientistas, do ponto de vista das emissões de CO2, a madeira é um material de eleição. A construção é responsável por 1/3 das emissões de dióxido de carbono a nível mundial. A atual crise climática obriga o setor a fazer mudanças radicais.
É absolutamente necessário construir de uma forma mais sustentável através do uso de materiais renováveis. A madeira é a campeã. Não é apenas neutra, é negativa em carbono. Basicamente, quando construímos uma casa de madeira, não só não emitimos CO2, como a própria construção absorve o CO2. Além disso, a madeira produz uma sensação de bem-estar. A nossa pesquisa envolve vários aspectos. Os edifícios devem apresentar algumas características importantes para nós, como, por exemplo, uma ligação com o bem-estar. Trata-se de perceber como é que a construção pode reduzir o stress e melhorar a saúde. Os investigadores eslovenos realizaram uma experiência para saber se a madeira tinha um impacto positivo no bem-estar das pessoas. Vários voluntários trabalharam de forma alternada em ambientes com e sem madeira. Estamos a tentar observar as diferenças na forma como as pessoas reagem aos diferentes materiais. As pessoas tendem a ter níveis mais baixos de stress quando estão rodeadas de madeira ou de outros materiais naturais. Acham esses materiais mais agradáveis ao toque e para trabalhar. É quente e confortável. Está bem, mas é um pouco frio, não é muito agradável. Segundo os cientistas do projeto europeu InnoRenew, o uso de materiais de construção naturais e a gestão sustentável das florestas podem gerar toda uma série de benefícios económicos, sociais e ambientais.